Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aí do outro lado, é um prazer contar com a sua companhia. Estamos aqui hoje num cenário um pouco diferente, mas eu quero agradecer a você que nos acompanha todos os dias, você que acessa esse canal diariamente, para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua companhia. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, e hoje nós vamos pautar o nosso estudo no versículo 12. O Evangelho de Deus é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da Palavra de Deus. É isso que Paulo vai falando para aqueles irmãos. Você que está acompanhando os estudos sabe que Paulo está tratando com os irmãos de Corinto a respeito de um problema que estava surgindo ali dentro. Os irmãos estavam começando a querer confiar na sabedoria humana devido às influências daquela filosofia grega, enfim, daquela época. E Paulo está dizendo a eles, olha, nós conhecemos e sabemos de Deus somente o que Deus revela e pelo Espírito Santo, não pela nossa sabedoria, não pelo nosso conhecimento. O verso 12, capítulo 2, nos diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu acho maravilhoso esse texto quando Paulo ele vem falar para aqueles irmãos que o que nós sabemos é o que Deus nos deu, é o que Deus revelou a nós, e não o que nós sabemos, o que nós conhecemos. O Espírito Santo que habita em nós, os salvos. Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios na medida que recebemos alguma informação de fora para dentro. A verdadeira sabedoria não é o que nós recebemos de fora para dentro, mas nos tornamos sábios quando o Espírito Santo, que é o agente da verdadeira sabedoria, esse Espírito vem habitar em nós. Isso é que faz toda a diferença na vida do homem. É o Espírito Santo quem nos comunica Cristo, a verdadeira sabedoria. E é por isso que nós conseguimos crescer e desenvolver espiritualmente, entender a palavra de Deus, entender o plano e o propósito de Deus de forma transformadora quando temos o Espírito Santo de Deus, quando nascemos de novo. É por isso que o homem sem Deus, ele não consegue entender as grandezas de Deus. Ele precisa nascer de novo. O novo nascimento é o passo inicial, é o primeiro marco na vida de qualquer pessoa. Toda a nossa jornada cristã começa a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Salvador. Isso é algo tremendo de pensar. Você crê no Senhor Jesus, você recebe Jesus como seu Salvador, você é automaticamente, e a Bíblia deixa isso muito claro, transformado no templo do Espírito Santo. E Paulo vai falar isso lá no capítulo 6, nos versículos 19 e 20. Quando você crê no Senhor Jesus como Salvador, você é selado pelo Espírito. Efésios 1, 13 e 14 nos fala sobre isso. Quando você crê no Senhor Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo. Automaticamente, quando você crê no Senhor Jesus, o recebe como Salvador, você é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Capítulo 12, o versículo 13, Paulo vai falar sobre isso de forma muito clara e vamos ver ainda. E você crê no Senhor Jesus, você é selado no Espírito, batizado no Espírito e Ele permanece para sempre com você. João 14, 16 nos traz essa informação. E a partir daí você consegue entender a palavra de Deus. Deus vai abrindo o seu entendimento, você vai buscando ao Senhor e você vai crescendo e desenvolvendo espiritualmente. Isso aqui é importante falar, existem muitos ensinamentos por aí e que querem afirmar
que o batismo do Espírito Santo, que o selo do Espírito Santo na sua vida é uma experiência à parte, separada da sua conversão, separada do seu novo nascimento. Mas não é o que a Bíblia nos diz, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia deixa claro para nós nesses textos que nós mencionamos aqui. Efésios 1, 13 e 14 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando nós pensamos no capítulo 12, versículo 13, nós vemos que o Espírito Santo, nós recebemos o batismo do Espírito Santo no momento da conversão. Então é impossível alguém dizer, eu já nasci de novo, eu já recebi Jesus como meu Salvador, mas não sou batizado no Espírito Santo. Ou dizer, eu já tenho Jesus como Salvador, mas não tenho o selo do Espírito. Não são experiências distintas. Você encher-se do Espírito, você crescer no Espírito Santo, desenvolver, não é como eu posso dizer, talvez a palavra não seja crescer no Espírito Santo, mas crescer espiritualmente, se encher da presença de Deus. Isso é diferente, isso é um processo. Agora, ter o Espírito Santo na sua vida, ser batizado com o Espírito, selado com o Espírito, é no momento da sua conversão. Não há uma experiência em separado. O batismo do Espírito Santo é a presença desse Espírito que abre o seu entendimento, a sua mente para compreender a palavra de Deus. A gente vê muita deturpação nisso. E nós falamos isso quando estudávamos Atos dos Apóstolos de forma mais clara e mais detalhada, porque muitos dizem que o batismo com o Espírito Santo é quando você fala línguas estranhas, é quando você tem alguns sinais externos que não é o que a Bíblia nos diz para a vida da igreja. E aí querem usar aqueles sinais, aqueles textos lá de Atos que aconteceram no momento do Pentecostes, quando estava começando a igreja, quando o Espírito estava descendo sobre a igreja. Mas a partir daí aquelas experiências não são mais relatadas como marca do batismo no Espírito Santo, mas Paulo deixa muito claro o que acontece. Você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito Santo vem habitar na sua vida. Porque sem Ele você não entende as coisas de Deus. Sem Ele você não frutifica. E qual que é o fruto do Espírito Santo? É falar em línguas, é esses sinais que você vê muitas vezes aí de forma assustadora, que você até vê, e muitos querem dizer que isso é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele te leva a praticar o que Deus quer que você pratique, o fruto do Espírito, que Paulo mesmo diz lá em Gálatas. Eu disse recentemente, em um dos nossos estudos, não me lembro, que eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa é uma cristã de uma dessas denominações pentecostais de muitos anos. E é uma pessoa que tem um bom testemunho, é uma pessoa que vive a vida cristã, e ela disse para mim, com tristeza, ela disse, Paulo, eu ainda não tenho o Espírito Santo. Porque eu não fui batizada com o Espírito Santo. Eu não falo em línguas, eu não faço isso. E eu fiquei chocado com aquela informação. Que ensinamento essa pessoa está recebendo? Que base bíblica que essa pessoa está se alimentando? Como eu posso ter nascido de novo, recebido Jesus como meu Salvador há 10 anos, ser um cristão, ter meu testemunho, ter minha vida com Deus, orar, viver minha vida cristã testemunhando de verdade? E ainda assim alguém dizer que não, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. E é por isso que existe tanta, eu não quero usar a palavra bagunça, mas desordem, falta de entendimento, carnalidade, por causa de má compreensão da palavra. O Espírito Santo habita nos salvos. Não tem outro jeito de você pensar uma pessoa salva sem o Espírito Santo de Deus. E eu espero que você tenha compreendido isso aqui, para a gente poder seguir nos nossos estudos. Porque toda a minha vida cristã, todo o meu entendimento de Deus e da palavra, Paulo deixa muito claro que é a partir da presença do Espírito Santo na minha vida. Ele é quem vai abrir o meu entendimento, ele que vai me revelar a vontade de Deus e os planos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, você possa entender isso e descansar, e sabendo que se você tem Cristo Jesus como Salvador, o sinal da presença do Espírito Santo na sua vida não é língua estranha. O sinal da presença do Espírito Santo na sua vida não é uma manifestação emocional, enfim, que nós vemos por aí. Mas ela é refletido no entendimento da palavra de Deus, no discernimento do que Deus quer em uma vida de santidade e obediência, frutificando no Espírito e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.